Glória a Deus. Lucas 10, versículo 30, diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Podeis assentar, queridos. Um texto muito maravilhoso, já aprendemos muito com ele, em que Jesus traz uma instrução através de uma parábola. Uma não, diversas instruções através da parábola do bom samaritano. A aplicação prática, a instrução que o próprio Jesus já traz ao final do texto que nós lemos, quando ele instrui o doutor da lei a fazer o mesmo, a imitar o samaritano, a também cuidar daqueles que padecem, daqueles que sofrem. Essa é a aplicação imediata que todos nós compreendemos, fácil de entender. Mas, no decorrer da narrativa desta parábola, tem umas riquezas que nós podemos considerar de uma maneira mais alegórica. E não falo isso pela minha própria cabeça, mas baseado num livro. Quando li, fiquei muito emocionado e fiz algumas anotações, uma interpretação de todo o Evangelho dentro desta parábola. A maneira como Jesus explicou para que fosse compreendido o propósito eterno de Deus para toda a humanidade, inserido nos personagens e na sequência da narrativa que Jesus explicou ao doutor da lei e agora serve para nosso aprendizado, para nossa compreensão também. Esta simples parábola, essa simples história que o Senhor Jesus contou, fala desde a queda do homem até o momento da salvação e também fala sobre o período da segunda vinda de Cristo. Traz um resumo de todo o Evangelho. Um bom momento para nós meditarmos nisso, antes de participarmos da ceia. E garantir que conhecemos o Evangelho e compartilharemos dele para com aqueles que estão ao nosso redor. Saber que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, que há um plano de redenção para todos nós, para todos aqueles que estão perdidos e ainda não foram alcançados, esta graça pode alcançá-los, e é importante que eles também entendam. A parábola que Jesus está relatando, depois de ele já ter feito algumas perguntas para este doutor da lei, para este homem, ele poderia ter dado uma resposta muito direta sobre quem era o próximo, essa foi a pergunta dele, mas Jesus resolveu fazer todo um relato, e é aqui que nós vamos falar um pouquinho. Versículo de número 30, nós lemos quando Jesus começa a responder e começa a contar a história, que ele diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. É fácil a compreensão de que o homem descia de Jerusalém para Jericó, porque há uma diferença geográfica na localidade de Jerusalém, no alto, e Jericó lá embaixo, quase no nível do Mar Morto, um pouquinho acima. Jericó está a aproximadamente menos 270 metros,
ou seja, está abaixo do nível do mar, 270 metros. É a cidade mais baixa da face da terra. Se estivesse numa praia como essa, seria engolida pelas ondas, porque está abaixo do nível do mar. O Mar Morto se encontra a 470, quase 500 metros abaixo do nível do mar. Então é uma região muito baixa. Então é fácil compreender que o homem descia lá de Jerusalém, 700, quase 800 metros de altura, lá para Jericó, a menos 270 de altura. Quase 1 quilômetro a distância dessa altura. Geograficamente compreensível a parábola. Mas não só isso, também espiritualmente compreensível a distância destas duas cidades. Jerusalém, todos compreendemos que é a cidade celestial, a cidade do grande rei. Jerusalém, espiritualmente, é lugar de bênção, lugar que nós esperamos pela Jerusalém celestial. Jerusalém fala de bonança, fala de lugar alto. Mateus 5,35 diz assim, não jurarás nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jerusalém é lugar da bênção. Jericó, por sua vez, é terra de maldição. Quando foi conquistada, lá em Josué 6,17, foi colocada uma maldição sobre esta cidade. Josué 6,17 diz assim, porém, esta cidade será anátema ao Senhor, ele e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Nos versículos sequentes, é proclamado ou determinado uma maldição sobre aquela cidade, que quem a reconstruísse, quem reconstruísse os seus muros, teria problemas. E isso aconteceu, na sequência dos livros é possível ver que isso aconteceu com o rei que construiu, teve muito problema na sua família, morte entre os filhos, etc. Então, Jerusalém, um lugar de bênção, Jericó, um lugar de maldição, um lugar de buraco espiritual. E o homem descia nessa trajetória. Agora, este homem pode ser comparado ou exemplificado com toda a humanidade. Inclusive, o vocábulo que é utilizado refere-se a alguém comum, não é alguém específico, não é um nome específico. Toda a humanidade caminha a passos largos para o declínio. Este homem desce de um local de paz e comunhão com Deus, lá no Jardim do Éden. Depois da queda, ele desce em direção ao abismo final. Todos nós, sem a presença do Espírito Santo, sem o sangue de Jesus, estávamos descendo em direção ao inferno. E assim caminha a humanidade, descendo para o inferno. Esta compreensão espiritual precisa estar na nossa mente, que nós estamos todos caminhando em uma cultura que desce. A degradação moral não é novidade, mas já prevista nas Escrituras. Não é algo que possa nos surpreender, mas é algo que está determinado, vai acontecer, porque todo o mundo desce. Somente os que são salvos vão na contramão do mundo. Quantos vão na contramão do mundo aqui? Glória a Deus. O mundo vai em direção ao abismo. E nós precisamos, inclusive, anunciar o Evangelho para resgatar, salvar o maior número de almas, enquanto é tempo. Mas este homem descia de Jerusalém para Jericó. As consequências da queda é que ele foi enganado, caiu nas mãos dos salteadores, que o deixaram quase mortos. Em outras traduções vai dizer que os ladrões o deixaram quase morto. Uma das tipificações de ladrão na Bíblia é o próprio inimigo. Lá em João 10:10 diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O diabo é chamado nas Escrituras de ladrão. Os ladrões enganaram aquele homem, pegaram aquele homem, roubaram, o deixaram quase morto, num estado talvez de um coma, em que ele não podia se levantar sozinho, não podia se curar sozinho, não podia ter uma ascensão sozinho.
precisava de ajuda. Nenhum ser humano tem possibilidade de levantar-se sozinho, subir ao céu sozinho, ir para Nova Jerusalém sozinho. Estava ali num estado de quase morto. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que viesse socorrê-lo. O homem não é capaz de levantar-se a si mesmo. Quem talvez tenha essa interpretação de que é possível, alguns ficam com isso na consciência e não aceitam a ajuda do Senhor, porque ele acha que ele consegue sair sozinho de um vício, de um problema de promiscuidade, de tantas situações. Mas nós entendemos que precisa pedir ajuda do alto. Este homem precisava de uma intervenção. A consequência da queda de Adão, que alcança a toda a humanidade, é que nós agora estamos quase mortos, apenas respirando, ou estávamos, porque já fomos alcançados pelo sangue de Jesus, quase mortos, precisando de ajuda, precisando de uma intervenção imediata. A figura retratada aqui nos traz as consequências da queda: morte espiritual, perdas, dores, expectativas frustradas, expectativas que o homem mesmo não pode reverter sozinho. O próprio Jesus reafirma isso. O homem não pode salvar a si mesmo, não tem como mudar a sua própria condição. Essas são as consequências da queda que alcança a toda a humanidade. Mas ao final da parábola, este homem está caído, está abandonado, está morto. Entrou Jesus em cena, e isso é o ápice, é o que nós entendemos e nos alegramos e glorificamos, porque Jesus entrou em cena. Se o homem caído representa toda a humanidade, o samaritano então representa Jesus, que o sustém, que cura suas feridas, que o coloca de pé. E este bom samaritano já nos alcançou a todos aqui, glória a Deus. Este bom samaritano, quando entra em cena, ele traz vinho para tirar a sujeira, ele derrama óleo para curar essas feridas. São simbologias bíblicas também. Nós vamos celebrar a ceia, celebrar este vinho que nos envolve, o sangue de Jesus. E vamos celebrar o óleo que não pode faltar na nossa vida, a presença do Espírito, a atuação do Espírito. Este bom samaritano vem com óleo e vinho, é Jesus, porque em nenhum outro homem há salvação. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2:5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Várias figuras nesta parábola que estão indicando Cristo, indicando a salvação, indicando algo que nós já alcançamos, ou já fomos alcançados. Por isso nos reunimos aqui nesta noite para celebrar a ceia. A ação do Espírito Santo é a regeneração e renovação. Tito 3:5 diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o óleo simbolizando a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem tem óleo sobre a cabeça aí? O óleo não pode faltar jamais. E o vinho simbolizando o sangue de Cristo, celebrado na ceia. Jesus, quando institui ou instrui os discípulos acerca disso, fala sobre o símbolo do seu sangue. Então Jesus é o bom samaritano, isso já está bem compreendido por nós. Mas e os outros personagens que aparecem? São citados mais alguns personagens nessa história. E esses personagens remetem a alguns períodos da humanidade. Veja, 3 pessoas que passam pelo homem semi-morto ou quase morto: o sacerdote, o levita e então o samaritano. Se já entendemos que o samaritano é Jesus, ele também simboliza um período. O primeiro período, o sacerdote passa de largo, não oferece ajuda, porque nessa interpretação espiritual, ele não tinha mesmo como ajudar. Este sacerdote, ele é uma figura do alto sacerdócio antigo dos patriarcas, alto que eles mesmos se instituíam.
Eles mesmos ofereciam os sacrifícios, eles mesmos eram os seus próprios sacerdotes, mas aqueles sacerdotes, os patriarcas, não podiam salvar a humanidade. São exímios exemplos, são exemplos de fé para todos nós, mas não podiam levantar o homem caído por si só. Momento, desde Adão até Moisés, vários exemplos de homens de fé, de coragem, mas que nenhum deles pode nos salvar. Por isso que essa igreja, ela tem o seu nome firmado em Jesus Cristo, e não em Abraão, Isaac ou Jacó, porque os patriarcas não nos salvam, são exemplo para nós. O período do sacerdócio não consegue salvar, inclusive, o texto diz que esse sacerdote, versículo 31, este sacerdote, ele descia pelo mesmo caminho. Ele não estava subindo, ele estava descendo também. Mesmo sendo homens de fé, sem Cristo Jesus, eles também estavam caminhando junto com o mundo, rumo à sepultura, vida eterna só em Jesus. Sacerdotes não poderiam salvá-los. Salmo 49, versos 7 e 8 diz assim, nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, porque a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes que ele pudesse salvá-los. Não tinha condições, não tinha ninguém que tivesse o valor para pagar a salvação desta alma. Esses patriarcas, estes homens de valor do alto sacerdócio, são registrados em Gênesis 4, versículos 3, 5, 8, capítulo 8, versículo 20, capítulo 12, versículo 7, capítulo 14, versículo 18, capítulo 26, versículo 25, capítulo 35, 1 a 3, e segue. Vários homens que demonstraram valor, mas não podiam, porque estavam também com as mesmas limitações humanas. Na sequência vem um outro personagem, passou o sacerdote, não ajudou, não tinha condições, vem um levita. O levita é o segundo período. Se o sacerdote é de Adão até Moisés, os altos sacerdotes, de Moisés até a primeira vinda de Cristo, o sacerdócio levítico. Foi instituído através de Moisés, sobre Arão. Então, a partir de Arão, entra o período dos levitas, período da lei. Mas a Bíblia nos instrui que a lei também não salva, porque ela é exemplo, ela aponta para Cristo. Não somos salvos pela lei, somos salvos por Jesus. Então este levita tinha tudo organizado, os sacrifícios não poderiam ser feitos mais por qualquer pessoa, mas tinha o levita instituído na época, não podia salvar também. Ele apenas exemplificava Cristo, quando fazia o sacrifício, quando imolava o cordeiro, quando oferecia os holocaustos, simbolizava Cristo, mas não podia salvá-los. Então, nesses dois períodos da humanidade, aponta para a salvação, mas não conseguia restaurar a vida do homem que está morto espiritualmente. Mas quando chega o terceiro personagem, entra o terceiro período, Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. O samaritano entra em cena e Jesus escolhe justamente a figura de um samaritano, porque era rejeitado pelos judeus, desde a divisão do reino, em que instituíram outra capital, se dividiram, tinha outro rei, começou a ter depois a mistura dos povos, os locais de adoração que não era mais em Jerusalém, todos aqueles aspectos que levavam os judeus a desvalorizarem os samaritanos. Tanto é que quando Jesus se aproxima da mulher samaritana, lá no poço, ela diz, como que você vem conversar comigo? Porque sabia dessa desvalorização. Agora Jesus escolhe justamente esse personagem, para mostrar que ele seria desprezado também por seus irmãos, seria ignorado, mas era ele que faria a transformação eterna, ele que estava trazendo a salvação eterna. Um período entre a primeira e a segunda volta de Cristo. Cristo estava falando profeticamente
para o fato de que os judeus não aceitariam, iriam rejeitá-lo, isso está registrado em João 1:11, inclusive iriam levá-lo à morte, porque não o aceitavam. Cristo esclarece também neste ponto que diante da rejeição dos judeus, os gentios também seriam incluídos no plano de redenção. Citando a Bíblia, que ele fala que veio para unir os povos também. Este é o bom samaritano. E o bom samaritano se manifesta aqui hoje para trazer salvação a quem ainda não foi alcançado. Mas este bom samaritano, ele fez o tratamento inicial, derramou o vinho para tirar as impurezas, derramou o óleo para trazer vida, e agora ele pega este homem que estava quase morto, agora já feito o tratamento inicial, e ele entrega numa estalagem ou hospedaria, né? Aqui na Almeida Revista Corrigida usa o termo hospedeiro. Ele entrega ao hospedeiro. Jesus veio ao mundo, derramou seu sangue, efetuou o sacrifício máximo, eterno, que não pode ser desvalorizado, por isso nós não fazemos outros sacrifícios, o sacrifício eterno de Cristo, válido para toda a raça humana. Efetuou o sacrifício e entregou-nos aos cuidados do hospedeiro Espírito Santo. Esse hospedeiro continua operando, não mais para salvar do pecado de não conhecer a Deus, que causava divisão, o véu já foi rasgado, como foi cantado aqui, mas para efetuar em nós a transformação de alguém que estava dormente em alguém que está vivo, que frutifica, que tem dons, que ganha almas, que caminha rumo aos céus, que agora mudou a direção, não desce mais para Jericó, está a caminho da Jerusalém. O hospedeiro Espírito Santo continua operando, continua trabalhando. Jesus salvou aquele homem que estava perdido. Quando ele entrega, ou melhor, quando ele fala conosco, né, aos discípulos, em João 14:1, ele diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nós estamos nessa dispensação entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, sendo trabalhados pelo Espírito Santo todos os dias, para nos apresentarmos perante as bodas do Cordeiro. Ele enviou o Consolador, João 14, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Este é o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, porque não vê, não conhece, mas vós conheceis, habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando o samaritano da parábola entregou aos cuidados do hospedeiro, ele disse, cuida dele, tudo que gastares eu pagarei quando voltar. Ele vai voltar. Essa é a esperança que todos nós temos e precisamos compartilhar com outras pessoas. Muitos talvez que estão caídos, feridos na caminhada, não conseguem levantar-se por si mesmos, mas nós podemos apresentar o samaritano a eles, Jesus Cristo. Podemos apresentar Jesus a eles para colocá-los de pé e serem restaurados. Este hospedeiro que é o Espírito Santo, agora uma interpretação mais particular, ele tem um lugar de trabalho, é a hospedaria. Quantos já ouviram a expressão de que a igreja é um hospital para os doentes? É aqui que ele trabalha, é aqui que ele vai fazendo a sua obra nos nossos corações, e a gente volta para casa e ora e pede, Senhor, continua falando comigo, continua me moldando, continua usando, Senhor, os líderes, pastor, pregador, nos louvores, no ambiente espiritual, os irmãos, no relacionamento. Ele continua trabalhando, porque o hospedeiro tem este lugar de trabalho, e ele continua operando em nós. Então, recapitulando o que Jesus estava dizendo desde o início da parábola,
Depois da criação do homem, veio a queda. O homem, pelo pecado que entrou no mundo, começa a descer, recebe a morte. Esta morte passa a todos os homens. Esta queda rouba os homens espiritualmente, os deixa incapazes de se reerguer por conta própria. Chega o fim, o primeiro período, Moisés entra em cena, não consegue conceder o que eles precisam. Entra o segundo período, a lei, Moisés até a vinda de Cristo, a humanidade está na mesma condição. No terceiro período, que é a graça, com a encarnação de Cristo, chega a ajuda para toda a raça humana. Recebemos o socorro que não tínhamos durante a sua ausência. E esse socorro é continuado na obra do Espírito Santo e perdurará até que ele volte. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguns outros elementos que nós não vamos aprofundar, mas Jesus deu 2 dinheiros para o homem da hospedaria. 2 dias de trabalho, né, que simbolizava. Deus dedicou para pagar aquele resgate inicial. Mas eu quero convidar você para ficar em pé, logo nós vamos orar. Eu quero garantir que você compreende que os homens não conseguem salvar-se a si mesmos. O que nós vamos celebrar aqui na ceia neste momento é este sacrifício de alguém que importou-se por nós. Na parábola ele usa o termo, ele moveu-se de íntima compaixão. Jesus, com compaixão por cada um de nós, entregou-se. Nós vamos celebrar isso. Nós vamos testemunhar o seu sangue, o seu corpo, que foi moído por nossas transgressões. Mas nós precisamos estar comprometidos a compartilhar isso para com aqueles que estão ao nosso redor. Porque agora nós não nos autoproclamamos sacerdotes, não. Agora nós somos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque. E agora nós levamos Jesus até essas pessoas que estão perdidas. Não é como nós chegássemos em pessoas que estão mortas pelo pecado, mortas espiritualmente, e não tivéssemos como ajudá-los. Agora nós temos, porque o Salvador, a cura está conosco. Nós podemos espalhar esta mensagem ao mundo. E muitos que estão ao nosso redor caídos, machucados, tentando se levantar por conta própria, talvez buscando subterfúgios em tantos lugares e não conseguem salvação, paz para a sua alma. Agora nós podemos apresentar o samaritano a eles, apresentar Jesus a eles, e o mesmo Jesus se manifesta com seu sangue e dá óleo para que eles sejam curados e vivificados. Então eu quero orar juntamente com a igreja. Talvez alguém aqui hoje se encontre caído, não tem condições de se levantar sozinho. Eu quero orar por você. O bom samaritano está aqui para te levantar. Se necessário, ele carrega no colo até que você tenha força para continuar. Se você está caído, não ficará prostrado, ele sustém com a sua mão. Então nós vamos orar. Se alguém quer ter a sua história, a sua trajetória mudada, alterada, pensa que está caminhando rumo ao inferno e quer mudar esta direção, quer caminhar rumo aos céus, para o alto, para junto de Cristo. Também quero orar por todos nós que entendemos que não salvamos a nós mesmos. Também por nossa força não salvamos os demais, mas queremos ser canal para anunciar boas novas. Quantos querem orar por esse propósito? Para ser um canal, anunciador das boas novas, um facilitador, que o samaritano se aproxime do homem caído. E orar por todos nós para que sejamos ativos trabalhadores nesta hospedaria, porque nós estamos aqui ajudando. O Espírito Santo impulsiona e nós vamos ali ajudar a tratar de uma ferida. Ele impulsiona e nós vamos ali trazer mais um para ser curado, para ser restaurado. E nós mesmos no trabalho vamos ficando mais saudáveis e mais parecidos com Cristo e mais preparados para encontrar-se com Ele quando Ele voltar. Vamos orar juntos por esses propósitos? Fecha os olhos comigo. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos parecidos contigo e levarmos o evangelho de salvação a todos quantos estão perdidos. Sofreram, Senhor. Alguns estão caídos na jornada.
Alguns estão indissolutamente caminhando a passos largos para o inferno e não estão vendo, Senhor, que é caminho de morte. Mas há salvação para estes homens e mulheres ao nosso redor, e nós temos esta mensagem de transformação. Nós podemos compartilhar do Evangelho para com os que estão ao nosso redor. Usa-nos, dá-nos sabedoria, Senhor, que jamais venhamos rejeitar qualquer pessoa, mas entender que nós estávamos na mesmíssima condição. Nenhum de nós somos merecedores, mas é a tua graça, o teu amor, o teu cuidado, o teu sangue que nos lava, nos purifica, e o teu óleo contínuo sobre as nossas vidas para frutificarmos. Te agradeço, Senhor, nesta noite, pela vida de cada irmão, cada irmã aqui presente, porque nos alcançaste com o teu amor, nos lavaste e nos remiste, Senhor. Que continuemos prosseguindo, caminhando para o céu contigo, aguardando a tua volta ansiosamente, em nome de Jesus, amém.